Demorei um pouco pra conseguir entrar aqui porque erros técnicos, não tava, postei até uma story. Não tava conseguindo abrir a live, não tinha jeito. Não tava, o botão ali não tava ativo pra abrir o live. Falei até com o robô do Instagram, vocês acreditam? Até que o robô do meu marido chegou abençoado e me ajudou. Tinha alguma configuração que tava bloqueada. Tinha uma configuração que tava bloqueada. Olha, tentei de tudo, fui pro Google e não achava. O abençoado do meu marido chegou, olhou e achou um negócio que tava desativado, sei lá do que eu nunca tinha mexido. Mas amém, com atrasos, mas deu certo. E aí, o iPad? Pra trás? Só uma virada, meu pro outro lado. Aí. Sim. Estamos arrumando aqui porque, né? Precisou dar uma... Tá dando pra me ouvir? Eu tô com o microfone aqui, nem testei, estava... Deixa eu ver. Deixa o André abrir ali pra ver se tá bom o som. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com o microfonezinho aqui, mas eu não cheguei a testar nada porque já achei que não ia sair essa live, gente. Eu tinha até gravado um story, apaguei agora. Dizendo que não ia ter porque eu não tinha achado, não tinha jeito. Oi, Rose, boa noite, estás aí? Deu. Tô indo lá, tá? Tá bom. Obrigada, amor. Gente, aqui assim, eu já tô com o microfone, vou até tentar subir ele mais. Porque minha filha tá dormindo, né? Sou mãe de uma bebê, pra quem não sabe, de 1 aninho e 2 meses hoje. Ai, verdade, nem comemorei com ela. 1 ano e 2 meses, da minha Isabela. O nosso quarto é do ladinho, apartamento pequeno. Mas vamos lá, vocês vão me ouvir, vai dar tudo certo. Ai, gente, que bom que deu certo, que bom estar aqui. Tô muito feliz. É algo novo pra mim fazer essas lives. E eu estou decidida a fazer isso semanalmente, uma vez por semana. Então, todas as terças, às 9 horas da noite, estaremos aqui, eu e vocês. Melhorou o som? Deixa eu ver se eu... É que às vezes não se acerta de jeito que isso aqui, tem que deixar bem pra cima, perto da boca, né? E... Então, nas terças, às 9 horas, todas as terças, às 9 horas da noite, eu vou estar aqui, tá? E espero vocês aqui comigo. Pra gente ter uma troca, conversar um pouco, não vai ser longo, vai ser um tempinho mais ou menos curtinho, assim, menos de 1 hora, tá? Então, esse tempo pra gente caminhar juntas, ter um tempo juntas e acredito que vai ser bênção. Melhorou, que bom. Obrigada, tá? Por terem avisado aí. Testando, né, gente? Começando, nem o botão eu não achava. Mas não era de nervosa, não. É porque realmente a configuração ali tava, sei lá, eu não sei se... Enfim, gente, passou, né? Vamos lá. Eu separei algo pra gente conversar hoje aqui, que é sobre construindo com palavras. Construindo com as palavras. E o que esse tema significa? Significa que nós precisamos cuidar das nossas palavras, que nós precisamos cuidar com aquilo que a gente fala, ser intencional com aquilo que sai da nossa boca. Mas mais do que isso, nós precisamos treinar essa habilidade da comunicação. E isso é muito importante para os nossos relacionamentos, de forma geral, né? Qualquer nível e qualquer tipo de relacionamento. Porque muitas vezes a gente acaba dizendo coisas que não edificam, muitas vezes palavras de morte saem da nossa boca, né? E algumas vezes nós fazemos isso até sem querer, né? Muitas vezes nós acabamos lançando palavras que muitas vezes o nosso emocional, né? Às vezes tem momentos que o nosso emocional se exalta, enfim, e a gente acaba proferindo coisas que nem nós mesmos gostaríamos de ter dito, né? Quantas vezes a gente pensa, por exemplo, hoje
Quantas coisas eu falei hoje que eu realmente precisava dizer? Parou pra pensar nisso hoje? Quantas coisas eu disse hoje que eu realmente precisava dizer? Ou talvez eu falei algumas coisas que talvez eu não precisava ter falado isso hoje. Às vezes com um colega de trabalho, às vezes eu chegar em casa com o marido, às vezes, né, vem uma reclamação e a gente... Aí, opa, não guardei, sabe? Não consegui guardar. Ou quantas vezes a gente pensa assim, numa determinada situação, isso eu tô falando no dia a dia, né? Mas às vezes numa situação específica, às vezes até numa situação de a gente ter que resolver algum confronto, ou com o marido, ou no trabalho, situações que a gente precisa às vezes de uma decisão, sabe? Que a gente precisa resolver um conflito, ou uma situação, né, de um problema que a gente precisa resolver. Tem dia que é coisa simples, tem dias que são coisas mais complexas, né, que aparecem no nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente acaba se atropelando, né, esses termos assim. A gente acaba se equivocando nas palavras, a gente erra, a gente às vezes fala até demais. Às vezes não é nem assim de tratar alguém mal, não é xingamento, às vezes não é reclamação, mas às vezes a gente fala demais, sabe assim, ai, acho que falei demais hoje. Gente, eu várias vezes, nossa, hoje falei demais. Eu e o André, às vezes a gente, né, tá num determinado lugar ou com determinadas pessoas, e quando às vezes a gente chega em casa, já aconteceu várias vezes comigo e com o André, tá? A gente chega em casa, ai, eu acho que hoje falei demais. O André às vezes chega pra mim, ai, eu acho que hoje, acho que passamos do ponto, sabe? E muitas vezes isso até nos deixa cansados, tá? Quando a gente, né, essa situação de falar demais, claro, mas assim, de expor algo que não deveria, de ter reclamado às vezes numa hora errada, né, de ter usado as palavras de forma errada e chega no fim do dia, às vezes a gente tem um sentimento, uma sensação de cansaço e a gente não sabe nem por quê. E muitas vezes isso, né, acontece por conta das palavras que a gente está proferindo. Porque a palavra de Deus diz, né, que da mesma fonte não podem jorrar morte e vida, palavras de bênção e palavras de maldição, não podem sair da mesma boca. Mas o que nós precisamos, então, cuidar com isso é que nós precisamos criar algo novo, né? Nós precisamos decidir romper com, às vezes é costume, às vezes é hábito, né? De reclamação, de palavras torpes. E decidir mudar esse hábito, esses costumes. Comecei aqui falando que nós podemos treinar isso, né? A nossa habilidade com as palavras, a nossa comunicação, para sermos mais assertivas. E muitas vezes isso precisa ser treinado, precisa de uma decisão mesmo, né? Com essas coisas de reclamação principalmente, ou de uma situação que, eu sempre uso uma palavra que não é legal, né? Às vezes um palavrão, às vezes um tipo de xingamento, e é uma decisão, sabe? Não, eu decido que eu não vou mais falar isso daqui em diante. Porque as palavras têm o poder de criação. Era isso que eu queria trazer aqui hoje, né? Construindo com as palavras. O poder de criação está nas palavras. Por quê, gente? Lá em Gênesis até postei quando eu fiz o convite hoje para vocês estarem aqui na live comigo no Instagram hoje à tarde, que eu tava meditando nessa palavra e sobre isso que eu ia trazer aqui hoje. A Bíblia começa com o livro de Gênesis. No primeiro, o primeiro texto da Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, versículo 3, tá? Do capítulo 1 de Gênesis. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Enfim, versículo 6. Então Deus disse, próxima criação de Deus. Primeira criação de Deus foi a luz. Segunda criação de Deus. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Assim segue a sequência da criação do mundo através das palavras. Deus disse
e aconteceu. Deus disse e aconteceu. Deus disse e aconteceu. E isso se mantém até hoje. Obviamente que nós não somos Deus, eu não tô querendo nos comparar com Deus. Só que Ele, o Criador, nos fez imagem e semelhança dele. E Ele colocou sobre nós poder. A palavra nos fala sobre isso. E nós também temos o poder de criação com a nossa boca, com as nossas palavras. Nós talvez não temos o poder hoje de criar a luz como Deus fez, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas sobre a nossa vida, o nosso ambiente, a nossa família, enfim, tudo aquilo que está sobre o nosso governo, e a palavra fala sobre isso, sobre o nosso governo, aquilo que Deus deu para Adão e Eva, desde o início aqui no Gênesis. Existe um poder nas palavras, existe poder de criação através das palavras. E, gente, me peguei preparando, né, esse estudo, enfim, esse pensamento sobre isso hoje, mais cedo. E esses dias eu até falei um pouco sobre isso nos stories. Não sei se alguém tava aqui e viu que eu falei sobre isso nos stories. Alguém assistiu meus stories falando sobre isso? Sobre o poder das palavras? Porque eu tava tomando banho, olha só. Eu estava tomando banho. Esses dias de manhã, a Isabela comigo. Aquela rotina aqui de casa. Eu e ela, né, eu e ela o dia inteiro juntas, e eu fui tomar um banho de manhã. E a Isabela apontou pra luz. Eu tava no chuveiro, ela tava no carrinho, me vendo tomar banho ali, aquela coisa de mãe. E ela começou a apontar pra luz. Foi uma semana que ela começou a associar e descobrir o interruptor, sabe, que liga, acende a luz, com desligar. E aí ela tava naquela coisa, ela começou a apontar pra luz. Apontou pra luz, viu? A luz, filha, e tal, que legal, né? Conversando com ela ali enquanto eu tomava banho. Conversando com ela pra distrair ela, pra dar meu tempo de banho. Enquanto eu conversava com a Isabela sobre a luz, o Espírito Santo começou a falar comigo, naquele momento ali, sobre essa questão da criação, das palavras, e aquilo que a gente declara, né, e esse poder da criação de Deus, porque ela começou a falar da luz e eu me lembrei desse versículo 3 aqui que eu falei pra vocês. Então Deus disse, haja luz e houve luz, porque eu falei pra ela, filha, sabia que foi Deus que criou a luz? Aí quando eu falei isso, pum, sabe, o Espírito Santo começou a falar comigo ali no banho, eu conversando com a Isabela, o Espírito Santo falando comigo. E aí eu gravei uns stories, eu acho que foi no mesmo dia até, depois a gente saiu pra dar o passeio matinal ali, e eu gravei os stories falando sobre isso, que eu tô conversando aqui com vocês. E é muito poderoso, sabe? Porque e naquele dia eu precisava realmente, né? E Deus é bom que Ele veio me alertar com aquilo, o Espírito Santo me trouxe à memória essa palavra. Porque eu andava uns dias muito reclamona, sabe? E aí Deus disse, minha filha, eu criei tudo com as palavras, mas tu também tem poder de criação com as tuas palavras sobre a tua vida, sobre aquilo que está sobre o teu domínio, sobre aquilo que eu te dei, sobre aquilo que eu te dei para governar. Você também pode dominar com as palavras. E eu disse, uau, preciso praticar isso. É uma decisão minha. Uma decisão minha. E... mas a gente pode pensar assim, mas é tão difícil, né? Muitas vezes segurar, sabe? Algumas palavras torpes, palavras erradas. Quando eu vi já fiz, quando eu fiz já falei, né? Mas, como eu falei pra vocês, é uma decisão, sabe? Porque quando a gente tem consciência já é o primeiro passo, né? Porque muitas vezes a gente tá no automático e dia vai, dia vem, e eu tô ali reclamando, eu, né, murmuro, dou uma reclamada aqui, dou uma reclamada ali, amaldiçoo, né? E muitas vezes tem gente que pensa assim, nossa, mas maldição, tá, né, tá declarando morte. Tudo aquilo que não é vida é morte. Vou deixar bem claro aqui. Tudo aquilo que não é vida é morte.
Então, se eu digo, meu filho, sai daí porque tu vai cair. Gente, coisa de mãe. Mas isso não deveria sair da nossa boca, porque nós já estamos afirmando que ele vai cair. Sabe? É coisa simples, né? Bobice. Já deve ter conversado isso com as tuas amigas aí. Mas a gente faz. E por que eu falo que é uma decisão? Porque precisa estar o tempo todo isso na minha cabeça, sabe? Precisa ser uma decisão consciente. Além de ser uma decisão, precisa ser uma decisão consciente. Por quê? Porque às vezes a gente, né, tá indo automático e aí os dias passam e a gente não se percebe. Como eu falei daquele meu dia do banho, a gente não se percebe reclamando, a gente não se percebe murmurenta, a gente não se percebe amaldiçoando, como eu falei aqui. Ah, mas tu cuida com esse carro porque daqui a pouco tu sai por aí e tu tá toda a vida lascando a roda do carro. Sabe esses comentários assim? Quando tu viu, lascou a roda do carro. Né? Já foi, já deixou o branquinho lá, já. E, gente, claro que eu tô falando aqui de coisas assim, da rotina do dia a dia, mas essas coisas entram na nossa mente com tanta força, porque elas são imperceptíveis, mas elas são reais. Então a gente precisa estar atento, sabe? Tá muito atento com isso. E... Amor, tu consegue... Ai, não, acho que tem aqui. Tem água, preciso tomar uma aguinha, gente, peraí. Perdoem a tosse, que eu tô me curando de uma sinusite. E aí precisava de uma água. Hoje à tarde, mais uma vez, recapitulando aqui o que eu tinha anotado pra conversar com vocês e tal, lendo a palavra, meditando, orando, conversando com Deus. E aí comecei a ler meu caderno de oração, de anotação, de tudo. Caderno simples, mas é como se fosse um diário pra mim, sabe? Não sei se vocês costumam ter, olha aí. Anoto nele, né? Coisas simples, coisas importantes e assim vai. Por conta disso aqui, eu comecei a buscar ali no meu caderno alguma coisa e aí eu percebi de um dia, olha só, por que eu falo pra vocês que é decisão? Estava anotado no meu caderninho de oração, no meu diário, que eu estava muito reclamona. Eu tinha me percebido e foi, se eu não me engano, de janeiro essa anotação, tá? Se eu não me engano agora. Eu tava orando e escrevi pra Deus ali no meu caderno. Deus, assim, ó, tô reclamando de umas coisas, né? Eu escrevi coisas específicas ali no caderno. E eu percebo, né, que eu estou reclamando de coisas, assim, repetidas, sabe? Ah, um dia eu reclamo, daí passa no outro dia, tô reclamando de novo da mesma coisa, passa mais 2 dias, tô reclamando de novo da mesma coisa. Nossa. E aí eu escrevi isso aqui no meu caderno e pedi pra Deus me ajudar, sabe? Disse, Deus, me ajuda a parar com isso, sabe? Não tá legal, eu já percebi. Eu mesma percebi. Gente, quando a gente se percebe chata, é o cúmulo. É o cúmulo. Mas é bom. É bom. Porque a percepção é o primeiro estágio, né? E aí a gente torna isso consciente. E aí nós podemos tomar a decisão de mudar. De recalcular a rota. De, sei lá, vou mudar minha cabeça, vou dar um jeito, vou pedir pra Deus, vou botar um despertador no celular pra dizer assim, ó, hoje não vou reclamar. Sabe? Porque nós precisamos estar atentos com isso. E aí eu percebi que li no meu caderno que eu tinha anotado, né? Pedi pra Deus me ajudar a tirar aquelas situações de reclamação que eu estava repetindo. E eu percebi que realmente mudou. E olha só, se eu não me engano é de janeiro, eu falei aqui pra vocês, e aí eu fiquei tão contente de ter aberto o caderno hoje, porque eu disse, nossa, eu consegui vencer aquilo ali. Eu consegui vencer, Deus me deu graça, Deus me deu força, eu consegui parar de reclamar daquele assunto, eu consegui sair daquele buraco ali, daquele ciclo, sabe, né?
E glória a Deus, né? Nossa, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz, sabe, de ter visto isso. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque já fica uma dica também, se tu ainda não usa um caderninho, sabe, de anotação, de oração. Eu anoto tudo, gente. Faço meu devocional, eu anoto. Tem dia que eu leio a Bíblia, né? Deus fala alguma coisa comigo, eu anoto. Nesse dia do chuveiro, que eu contei aqui pra vocês da luz, que foi onde me trouxe a tá aqui conversando isso pra vocês hoje, da palavra, do poder de criação das palavras, eu anotei no bloco de notas do celular. Dessa vez, naquele dia, não foi no caderno, mas eu anotei no bloco de notas. Eu também tenho, tipo, uma pasta no bloco de notas com essas anotações, assim, de coisas que Deus fala comigo. Às vezes a gente tá na rua, às vezes a gente tá não sei aonde, às vezes tô na igreja, às vezes, sabe? De situações que eu preciso anotar, às vezes ideias, enfim, gente. Eu tenho um bloco de notas pra isso e o meu caderno, nossa, bênção demais, assim. Muitas vezes já aconteceu de eu voltar no meu caderno, sabe? E ler coisas, muitas que eu nem lembro. Isso aqui era uma coisa que eu nem lembrava, tá? Foi sem querer. Hoje eu comecei a passar justamente porque eu já sei que tem muita coisa rica ali e que eu podia compartilhar com vocês. Então, no momento que eu tava meditando e pensando nesse assunto pra conversar aqui, eu disse, eu vou dar uma olhada no meu caderno. Vai que eu encontro alguma coisa, né, sobre essa coisa das palavras no meu caderno. E aí eu encontrei isso. Então, foi realmente muito bom ter encontrado aquilo ali. Foi bom pra mim, porque eu percebi a minha mudança. Agradeci a Deus por ele ter me ajudado, né, nesse período. Foi bom porque eu posso compartilhar aqui com vocês isso, porque eu não ia lembrar. Tipo, né? Porque é coisa muito rotineira, né, gente? Tipo assim, nossa, eu tô muito reclamando desse assunto. Escrevi ali no caderno. Se eu não tivesse anotado, eu não ia lembrar pra trazer esse exemplo aqui pra vocês, sabe? Então, tenha um caderno de oração, de anotação. É muito bom. A gente volta depois, a gente, sabe, pode se alegrar com os nossos avanços, com as nossas conquistas. Tem coisa que às vezes no momento tá tão difícil e depois lá na frente, nossa, meu Deus, mas eu nem me lembrava mais disso. Aí a gente também começa a ter mais noção também do poder de Deus na nossa vida, sabe? Porque é poderoso isso. Tu olha assim, nossa, meu Deus, mas parecia que eu não ia conseguir sair desse lugar, mas olha, Deus me deu graça, eu venci, sabe? Então é muito bom. Continuando, tem comentários às vezes que a gente faz, que a gente, né, voltando para essas palavras que a gente precisa construir. Muitas vezes a gente faz comentários, a gente dá opinião na vida das pessoas, ou de um amigo, de uma amiga, de um familiar até, né, dentro da nossa casa, da nossa família, pai, mãe, irmão, sei lá, parente. Mas a pessoa nem te perguntou, sabe? E com isso aqui, eu tava lendo um livro também, nessa semana, tô lendo um livro do Thiago Brunet, muito bom. E ele também falava sobre isso e eu me lembrei desse assunto. Porque muitas vezes essa coisa da opinião que ninguém te perguntou é só uma vontade nossa de expressar, né? De colocar em palavras um desejo, às vezes, do meu coração em cima da outra pessoa. Mas eu também aprendi que a gente não precisa dar opinião em tudo, sabe? E muitas vezes nessa coisa de opinião a gente acaba errando. A gente acaba falando demais, como eu falei aqui no início. Às vezes a gente acaba dando uma opinião que a pessoa não perguntou, que a pessoa nem queria ouvir, né? E tu vai ali dar um exemplo teu de uma coisa tua que às vezes nem ajudou, sabe? Na tua cabeça, nossa, isso aqui pode ajudar. Mas nem sempre. Eu tô falando isso porque é tudo sobre palavras, aquilo que profere, aquilo que sai da nossa boca. Só que nem tudo é bênção. Nem tudo é bênção. Nossa opinião nem sempre é uma bênção. Então a gente precisa aprender a guardar um pouquinho mais, sabe? Até a nossa opinião sobre as coisas. Se ninguém te perguntou, na maioria das vezes não era pra tu dar opinião. Foi isso que eu aprendi, que eu anotei aqui. Às vezes uma pessoa vem te contar, sabe? Um plano, um projeto novo dela. Abençoa, parabeniza. Mas muitas vezes não precisa dar a tua opinião sobre o que tu acha do projeto. Ou, mas tu podia fazer assim, tu podia fazer. Sabe? Evita o erro. Se a gente guarda, recua,
a gente evita o erro. Então a pessoa tá empolgada, te contando um negócio, um projeto, um negócio. Abençoa. Parabeniza a pessoa pelo feito. Sabe? Declara palavras de bênção, diz, olha, vai ser uma bênção, tu vai vencer, né? Deus já te deu a vitória. Enfim, parabéns, né, pela tua conquista. E ponto, tá ótimo, já abençoou, sabe? Agora, mas eu acho que tu devia ir por ali. Nem sempre, nem sempre. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Gente, tô falando isso aí pra vocês, aprendendo, servindo pra mim. Tá aqui anotado no meu bloco de notas e no meu caderno, como eu falei pra vocês, porque Deus falou comigo sobre isso. E por isso que eu tô aqui falando com vocês sobre isso. E a gente aprender essa habilidade, né, da comunicação, de construir com as nossas palavras, é algo muito necessário para os nossos dias. Muito necessário. Porque, olha só que interessante. Eu dei uma pesquisada hoje à tarde sobre o quanto a gente tem falado hoje na atualidade. Palavras mesmo. A média, ela já é um pouco antiga, se eu não me engano, de 2019, que mulheres falam em média 20 mil palavras durante o dia, né? Durante um dia, mulheres falam em média 20 mil palavras e homens falam em média 7 mil palavras. Os homens falam muito menos que as mulheres, né? Quase a metade, menos que a metade. Nem todos. O meu marido conversa bastante. Não sei se o marido de vocês conversa bastante também. Meu marido conversa bastante. Eu acho que a palavra dele, a quantidade de palavras deles é similar com a minha, se não é mais. Mas, né, no geral, na média, como tava no estudo, mulheres falam mais. Só que olha que interessante isso. Presta atenção no que eu vou contar aqui. Eu também não sabia, tá? Descobri isso hoje. Por conta, eles estão, né, os cientistas e, enfim, psicólogos, pessoal, né, da área saúde, da mente e das áreas das tecnologias também, que estão estudando esse tema, estão associando a diminuição de palavras em torno de 350, se eu não me engano, palavras a menos por dia. Eles conseguem contabilizar, porque eles, né, gente, pessoal que estuda muito pra isso, né? Que nós estamos diminuindo a nossa fala. Daí eles contabilizaram esse número, se eu não me engano, 350 menos palavras por dia nos últimos 10 anos, se eu não me engano. Acho que não era nem 10 anos, eram 8 anos, se eu não me engano. E obviamente que eles estão atribuindo isso por conta da tecnologia. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa muito mais tempo no WhatsApp, no Instagram, e aí é escrevendo. Claro que também é um meio de comunicação, e ok, ótimo, maravilhoso, estamos aqui, né, através disso. Mas a fala, propriamente dita com a boca, ela está tendo uma tendência de diminuição. E aí o que era o alerta de uma reportagem que eu tava lendo? Que com essa diminuição a gente acaba aprendendo, digamos, uma linguagem nova, tipo assim, a escrita. Talvez a gente tenha melhorado a nossa escrita. Algumas pessoas sim, outras pessoas não, porque usam muito abreviação e tal. Mas não nesse sentido técnico, no sentido de melhorar a minha expressão, sabe? A minha comunicação com as pessoas. Só que, por outro lado, a fala pode estar sendo comprometida cada vez mais, né? A minha comunicação verbal que sai da minha boca, não a minha comunicação escrita, né? Que é comentário no Instagram, curtida, aí eu compartilho um negócio, escrevo um textinho no Store, posto algo no meu Store e escrevo uma legenda, faço um comentário, mando muitas mensagens no WhatsApp, tanto que eu escuto gente dizer assim, mas que a Blues mandou áudio. Eu escutei várias pessoas falar isso. E, gente, eu sou uma das pessoas que gosta de mandar áudio. Eu gosto de mandar áudio. E eu não tinha, eu não tinha feito essa reflexão como eu li essa reportagem hoje, falando que se a gente precisa se antenar com isso, porque se a gente ficar cada vez mais só escrevendo, a gente vai perder a prática. Não é que assim, agora não sei mais falar, não. Mas a gente vai perder a prática da boa habilidade da comunicação.
A gente está perdendo já, a gente está perdendo a prática da habilidade de ter boas palavras, de conversar com boas palavras, de ter uma boa habilidade de comunicação. E olha como isso é importante e impacta nessa questão de nós estarmos construindo com as nossas palavras. Porque muitas vezes nós podemos estar olhando para isso e aí quando a gente vê, a gente tá, por exemplo, só reclamando, como eu disse, eu começo a ver coisa na internet e eu começo a me comparar. E aí quando eu vejo, eu tô fazendo comentário negativo, eu tô reclamando de alguém, eu tô falando mal de alguém. Isso acontece, gente. Eu falo aqui porque já aconteceu muito comigo e ainda acontece, tá? Porque a gente vê coisas que nem sempre nos agrada. E aí quando eu vejo, tá saindo da minha boca palavras de morte. E não palavras que constroem, palavras que abençoam, palavras de crescimento, palavras de direção, sabe? Então por isso que eu falei que precisa ser uma decisão. Naquele dia que eu falei pra vocês do chuveiro, que Deus me trouxe essa palavra de haja luz e houve luz. O que isso quer dizer? O que isso pode comunicar com a gente? O sentido de haja, né? Essa palavra, Deus disse haja luz, quer dizer que é como se ele tivesse dito assim, ó, passe a existir, luz, passe a existir agora. E ela passou a existir. Então é isso que a gente precisa fazer, sabe? É algo assim que não tô dizendo que é fácil. E não é, gente. Meu Deus, é uma construção diária. É uma construção diária e uma decisão diária. Por quê? Porque a gente precisa tá consciente disso. A gente precisa estar consciente disso, né? Das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reclamações. E começar a medir se isso, sabe, tá bom ou não. A gente tem o poder disso, de mudar. A gente tem esse poder de transformação, de transformar ambientes. E, gente, vou dizer mais. Nós, mulheres, temos essa habilidade de transformação muito maior ainda, em comparação. Já falei aqui que já é comprovado cientificamente que mulheres falam mais. Talvez por isso, olha só, talvez até por isso, por a gente falar mais, a gente tem essa habilidade dada por Deus de transformar ambientes. Porque a comunicação, ela traz vida, né? A comunicação, ela traz vida. Então, muitas vezes eu preciso estar com essa comunicação assertiva, eu preciso estar disposta, eu preciso estar ligada, conectada, para que as minhas palavras estejam sendo palavras que constroem, palavras de bênção, palavras que jorram vida. E com isso, a gente pode, se a gente buscar se dedicar, como eu disse aqui, para se tornar um especialista da boa comunicação, sabe? Uma especialista de boas palavras, uma especialista de bom uso das palavras. Isso é treinável. É por isso que eu tô falando aqui da decisão. Porque é treinável usar boas palavras. Não tô falando de palavra bonita, tá? Não tô falando de vocabulário de alto escalão, sair falando igual juiz, não. Eu tô falando de palavras que geram vida e não morte. Eu tô falando de abençoar o seu marido quando ele sai de casa. Eu tô falando de abençoar o seu filho quando ele está brincando e não dizer tu vai cair, entendeu? Tô dizendo, filha, eu cuido isso com a Isabela, já tô cuidando, mas é um desafio. Filha, vem por aqui. É diferente de dizer, sai porque tu vai cair, entendeu? Primeiro que tu já tá dando uma instrução e tu não tá amaldiçoando. E então a gente precisa cuidar disso. A nossa entonação, o tom de voz, né, o jeito como a gente fala também comunica. Então, às vezes a palavra até pode estar bonitinha, só que tu comunicou num tom de voz errado. Às vezes não foi a frase que saiu muito ruim, era pesada, não, mas a tua entonação, né? Aquilo saiu pesado. Então a gente também precisa cuidar. Também precisa cuidar. Isso também faz parte da comunicação, né? Pensar um pouquinho antes. Opa, vou dar uma segurada. 3 segundos. Gente, já faz diferença 5 segundos a gente parar pra pensar antes de falar, sabe? Não só pegar e se atropelar. Uma das coisas
que foi algo que eu já pedi muito para Deus para mudar na minha comunicação, foi o fato de falar mais devagar. Porque eu sempre falei muito rápido e eu ainda acho que eu falo muito rápido. Claro que depende do ambiente, depende das pessoas que eu tô. No ambiente mais íntimo, eu falo mais rápido ainda. Com a minha família ali, sabe? Pai, mãe, irmã, meu marido. Nossa, a gente se atropela de tão rápido que fala. Nós todos. Então já é um hábito. Mas quando a gente começa a perceber isso, e aí eu digo, vou começar a falar mais devagar, a gente também pode perceber que eu vou errar menos, porque dá mais tempo de pensar. Até essa frequência, sabe? Essa agilidade ou a ansiedade de falar de uma vez. Então, se eu desacelero, consigo desacelerar a minha fala, também dá mais tempo de pensar, dá mais tempo de escolher o que eu vou falar. Dá mais tempo de escolher as palavras que eu vou proferir, dá mais tempo de escolher construir. Dá mais tempo, né? E isso é algo que é essencial, gente, é essencial. A comunicação, as palavras são essenciais para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento, para a gente viver aqui na Terra. Deus deixou essa lição, né? Já parou para pensar? Deus criou o mundo através das palavras. Se isso não fosse algo de extrema importância, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, sabe tudo, ouve tudo, vê tudo. Quando Ele foi criar o mundo, Ele podia ter usado algo... Boa noite, Cis. Ele podia ter usado outra coisa. Ah, uma varinha, igual a gente vê nas mágicas. Ah, pode pirlim-pim-pim. Pum, criou. Não. Deus podia ter dito, olha, peguei uma massa, rodei aqui, estiquei igual massinha. Criança brincando com massinha, que faz um monte de coisa. Estiquei e fiz um morro. Pum, gerou vida. Né? Pensa comigo. Acho que tinha muitos métodos que a gente nem conhece, porque ele é Deus, ele podia ter criado um método pra criar o mundo. Mas foi com as palavras que Deus criou o mundo. Com as palavras. Então, eu vim aqui hoje só pra te alertar disso. Escolha. Decida construir com as tuas palavras. Decida. É uma decisão, gente. Não é da noite pro dia, nossa, agora eu vou ficar maravilhosa, eu nunca mais vou reclamar. Não. Não é disso que eu tô falando. Mas decida melhorar. Decida melhorar 1%. Que seja por mês. 1% por mês eu vou melhorar. Olha que maravilhoso. No fim do ano, você vai ser uma pessoa 12% melhor. Imagina se todo ano a gente pudesse ser 12% melhor em todas as áreas da nossa vida. Gente, seria assim, ó, extraordinário. Extraordinário, tá? Então, tô aqui pra isso. Só pra isso hoje. Pra dizer isso pra vocês. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Então começa a dizer. Começa a dizer. Haja luz na minha casa. Haja bênção. Haja obediência dos filhos. Haja amor entre mim e meu marido. Haja uma boa comunicação, uma boa palavra. É isso que a gente precisa fazer. É simples. É simples. Não é fácil. Não tô dizendo que é fácil, tá? No sentido de uma construção mesmo, todos os dias. Mas é simples. Precisa só de uma decisão nossa. Uma decisão. Uma decisão apenas. Então era isso. Obrigado a todos por estarem aqui. Muito feliz de ter dado certo depois da situação toda que eu achei que não ia dar pra fazer a live. Não sei se vocês chegaram a ver. Mas deu certo. Pra dizer pra mim e pra você. Decida construir com as suas palavras. Tá bom? Toda terça eu vou estar aqui às 9 horas. A partir de hoje foi o primeiro dia. Deu algumas intercorrências, mas eu consegui. Cheguei um pouquinho atrasada, mas deu tempo. Todas as terças, às 9 horas da noite, eu vou estar aqui. Trazendo uma reflexão, uma palavra, uma coisa que Deus falou comigo, uma coisa que tá no meu coração, não sei, tá? Vai ser bênção, porque eu profetizo e digo e declaro que será bênção. E vocês estarão aqui comigo, vocês convidarão outras amigas, vocês chamarão as amigas,
Vocês vão avisar os parentes, vão avisar a mãe, vão avisar a avó, vão avisar uma amiga, vão avisar a vizinha. Ó, vai ter live da Mari terça-feira que vem às 9. E eu quero tu falar comigo, tá? Então é isso. Já fica o convite, já grava, pode colocar na agenda. Toda terça às 9 da noite. A gente aqui conversando sobre coisas diversas, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo ouvido. E ó, praticando. Eu quero prática, tá bom? Prática das boas palavras. Vamos nos tornar especialistas. Eu anotei aqui, ó. Especialistas em bom uso das palavras. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau, gente.